Boa noite, meus amigos. Namastê. Que alegria estar com vocês aqui de novo. Estamos próximos de encerrar nosso curso, mas a vida não termina nunca. A vida é uma grande prática espiritual e, como vocês já sabem, nós somos imortais. Portanto, o importante é que durante essa próxima hora, que nós vamos fazer o último módulo do professor David Hopper, nós vamos estar com nossas mentes tranquilas, felizes e sem se preocupar com nada. Deixe o mundo lá fora, porque esse é seu momento de crescimento espiritual. E eu me sinto muito honrada com essa oportunidade de estar crescendo com vocês juntos e sinto as vibrações de amor, de gratidão que vocês estão mandando para nós. Isso me deixa muito feliz, como também, se quiserem fazer alguma crítica ou qualquer sugestão ou recomendação, eu terei o maior prazer de ler, tá? E saibam que vocês estão no meu coração. Bom, então, nós praticamente, no mês passado, nós falamos sobre a prática espiritual, né? Como se aquilo ali fosse assim um fechamento do que é uma prática espiritual. Então, a prática espiritual, vocês já sabem que nós concentramos na meditação, mas, na realidade, a vida é uma prática espiritual. Ela deve ter como prioridade a sua alma e não o seu corpo. Por quê? Porque o seu corpo é mortal, o seu corpo é impermanente. Já a sua alma, os valores que você adquire são para sempre. Então, qual é o nosso futuro? Cada um pode responder, mas de uma forma poética, né? O céu nos aguarda e provavelmente nós seremos estrelas, né? Não de Hollywood, mas de algo muito mais importante, e estaremos entre pessoas iluminadas e sem, talvez, as agruras e os desafios desses nossos veículos inferiores que nós estamos, que na verdade são ferramentas de trabalho, né? Nessa encarnação. Então, hoje nós vamos tentar fazer um fechamento que seria tentar rever quais são os resultados efetivos da nossa prática espiritual. E, obviamente, que esses comentários não são meus, nem são do professor Hopper. São dos nossos mestres espirituais, que vêm de várias origens, podem ser xamães, podem ser padres, podem ser budistas, hinduístas, ou aqueles que aprenderam com a própria vida. Então, conforme nós conversamos no último encontro, sempre quem está na posição de trabalhar com o discernimento e discriminação é você, tá? O que nós pedimos é que esses ensinamentos não sejam julgados sem antes serem experimentados, ok? Então, quando a gente diz eu gosto disso, eu não gosto daquilo, talvez você está perdendo uma chance de experimentar algo novo. Mas você tem o livre-arbítrio e terá sempre esse livre-arbítrio. Vamos falar de alguns resultados, porque, na realidade, seria quase que impossível listar todos os resultados da espiritualidade. Primeiro, porque cada um de nós está num determinado nível de evolução pessoal. E segundo, porque nós também mudamos a cada dia, né? Em função do nosso karma. A gente tem karmas positivos e tem karmas negativos. Por exemplo, nesse momento atual, nós estamos vivendo um karma individual, nossa vida está sendo afetada pela pandemia, a nossa comunidade também está sendo afetada, o nosso país, todo o planeta está sendo afetado. Então, quando nós temos assim, uma situação onde o karma planetário nos atinge em cheio, tá certo? Então, esse é o momento mais dramático de nossas vidas que nós estamos vivendo agora. Porque o último momento dramático que a civilização passou foi a Segunda Guerra Mundial, tá certo? E, obviamente, tivemos Guerra Fria, etc, tal. Mas tivemos coisas maravilhosas que aconteceram, como a globalização, as tecnologias que uniram as pessoas, uniram os povos, a melhoria da medicina, o aumento da longevidade, tá certo? E tivemos também outras coisas que nos prejudicaram, como os alimentos
geneticamente modificados, as medicações sintéticas, mas uma coisa importante que foi também relegada a um segundo ou terceiro plano foi a prática espiritual, certo? Então, aqueles que fizeram vão se lembrar que antigamente a gente rezava de manhã, Pai Nosso, Ave Maria, e de tarde, de noite, antes de dormir, um Pai Nosso, Ave Maria. Nós agradecíamos o almoço, que era sagrado. Então, nós fomos deixando uma série de coisas para trás e talvez precisamos rever se não é o momento de voltar a trazer essas práticas e fazê-las mesmo em silêncio, tá? Então, no caso dos estudos do mestre tibetano, o que se recomenda é a recitação da grande invocação, que foi compartilhada com vocês. A grande invocação é uma prece assim, mundial, semelhante ao Pai Nosso, que foi doada, transmitida através da compassividade do mestre de Kei, depois da Segunda Guerra Mundial. E Zenaide compartilhou o texto em português, tá certo? No módulo C, em junho. Então, vamos ver apenas na qualidade de observadores, fazer uma retrospectiva ou termos assim, um vislumbre, porque já temos concluído praticamente um ano estudando esse material, já podemos atestar efetivamente alguns resultados positivos, mas como falei, as coisas não se processam tão rapidamente porque é um ano atípico, 2021, e 2022 poderá ser também outro ano atípico. Mas vamos ver o que é que nós conseguimos fazer. A primeira realização, que eu acho que é magnífica, é a gente perceber que nós estamos trabalhando em um grupo de almas com o mesmo propósito, uma humanidade una, né? E que, quando minha alma evolui, todos evoluem. A minha energia circula por todo o grupo, de forma invisível. Aprendemos que a energia segue o pensamento. Se a gente ficar concentrado em coisas negativas, vamos atrair essas coisas negativas. Se ficarmos concentrados em coisas positivas, a mesma coisa acontecerá, coisas positivas. Então, esse trabalho é um trabalho de síntese, foi muito difícil de ser elaborado, porque o assunto é muito extenso e complexo, e, obviamente, cada um tem sua história pessoal nesse momento, que a gente gostaria de poder ter tempo de compartilhar o que aconteceu com cada um de vocês no decorrer desse ano. Mas seria interessante, não é? Recebermos alguns depoimentos através do nosso e-mail, né? Alguns comentários para que a gente possa direcionar a nossa programação do ano que vem, ou dando sequência ao curso para a Jornada da Alma 2, ou então ver como é que nós podemos continuar, caso haja essa demanda. Bom, então, o foco hoje é o serviço espiritual. Por que o serviço espiritual? O serviço espiritual teria sido um pedido do mestre a Buda, quando ele se iluminou. Ele não pretendia ser um instrutor da humanidade, mas os mestres pediram que ele ensinasse as práticas que ele fez para atingir a iluminação. Da mesma forma, sabemos que Jesus veio ao mundo a pedido do Cristo para ensinar a humanidade. E essa tem sido, vamos dizer assim, a atividade principal de todos os avatares que passaram por esse planeta: ensinar a humanidade. Ou através do seu exemplo, ou através de suas lições, seus conselhos, suas recomendações. Então, nesse momento que estamos finalizando essa etapa, é importantíssimo que a gente perceba o que é servir e serviço, não é? Então, a própria palavra servir é uma palavra muito forte, mas que na nossa língua o serviço ele é diminuído, tipo assim, como se fosse algo ingrato, como se trabalhar fosse algo, fazer um serviço, algo chato. Isso aí depende muito do seu karma pessoal, porque servir na espiritualidade repercute
o ápice de sua caminhada. Quando você se coloca ao serviço do próximo. Você não tem que estar 24 horas ao serviço do próximo, mas você pode fazer um contato alma com alma a cada dia. Como recomendam várias culturas, dá um sorriso. Lembrando que só os seres humanos sorriem. Então, não tem uma mensagem oculta e silenciosa mais poderosa do que o sorriso, não é? Então, vamos tocar nesses assuntos principais, resultados da nossa caminhada juntos. O professor Hopper comenta que, na realidade, existem 2 pilares da prática espiritual. Embora tenhamos essa sequência, estudo, meditação e serviço. Então, já vimos a importância do estudo, que foi apresentada pela doutora Fátima Almeida. Depois tivemos a importância da meditação, que foi apresentada pela professora Zenaide Morré. E vamos hoje focalizar a importância do serviço. Mas isso não será o nosso último momento juntos. No próximo mês de novembro, teremos alguns exemplos de pessoas que estão a serviço da humanidade e que irão transmitir para nós como que a vida delas foi transformada no momento em que se dedicaram ao serviço altruísta, embora continuaram com seus empregos, com suas famílias e com tudo. Então, vamos ter depoimentos e, enfim, compartilhamentos. Se eu receber alguns depoimentos importantes através dos e-mails, eu terei o máximo prazer de colocar perante vocês, perante o público. Então, o que iremos abordar hoje, então, não é necessariamente pensamentos ou conclusões do professor David, e sim algumas conclusões e ensinamentos dentro do escopo desse curso, feitos pelo mestre tibetano. E o mestre tibetano, ele tem uma característica especial, que diferente de outros lamas que vieram para o Ocidente, ele veio para trazer o Dharma para o século XX, através da escritura Alice Bailey, e o Dharma dele é científico, diferente do Dharma do budismo clássico, que é mais, eu diria, devocional e tradicional. Tá? Então, é um estudo da mente altamente interessante, inspirador, e que consegue aferir tudo aquilo que o tibetano nos coloca nas suas recomendações e transmissões. Então, e o outro detalhe é que esse ensinamento é colocado de forma especial para a mente ocidental. Então, por exemplo, a mente ocidental nunca aprendeu a meditar. Nós aprendemos a orar, porque a teoria da Igreja Católica é do Deus transcendente, enquanto no budismo é o Deus imanente. Mas se nós meditarmos sobre a palavra onipresença, onipotência e onisciência de Deus, vemos que, na realidade, é fácil você perceber Deus transcendente e Deus imanente. Nós estamos falando da mesma energia. E o tibetano diz que, sobre essa energia, nada pode ser comentado. Quem é Deus? Nada pode ser comentado pela mente humana no estágio que nós chegamos até agora. Então, adaptar também esse texto em inglês para o público brasileiro foi um grande desafio, porque desafio a nível mental, não a nível emocional, porque o brasileiro usa muito o amor para absorver o conhecimento, né? Então, isso facilita a absorção e facilita a compreensão de que o Cristo foi o príncipe do amor e da paz. Então, essa é a lição principal que nós temos. A lição do serviço de Jesus para a humanidade. A lição do serviço de São Francisco para a humanidade. Todos os santos de todas as culturas, né, nos deixaram legados e que são de alto valor, incomensurável, para atingirmos o padrão vibracional que hoje temos no planeta Terra, que é um planeta vivo
e que em breve, daqui a alguns milhões de anos, se tornará uma estação de luz. Então, vamos continuar. O serviço, como que ele dá esse clique? De onde que ele vem? Ele nasce na nossa mente humana. Como é que essa coisa acontece? Ele é um impulso da luz, porque nós somos seres elétricos e nós somos luz, amor e temos poderes divinos em nós. Então, a necessidade de servir não é apenas um conceito que pode variar de cultura para cultura. É um impulso. Servir é um impulso que vem da alma no momento certo, quando nós atingimos um determinado nível de integração e de absorção e compreendemos a responsabilidade que nós temos, principalmente no momento atual, de servir uns aos outros. Então, esse servir pode ser entre pessoas e grupos, entre nações, entre países, entre empresas. Teríamos que mudar alguns paradigmas. Ao invés de competir, nós cooperarmos uns com os outros. Isso é uma forma de servir, quando a gente coopera, né? E vamos ver, então, algumas coisas sobre esses assuntos. Então, quando a gente começa a perceber que é necessário ajudar as pessoas que estão vivenciando crises ou passando necessidades, podemos expressar o serviço através do amor inteligente, ou doação, que até algum tempo atrás ainda era um conceito estranho para a maioria das pessoas, até os tempos modernos. Nós ficamos apegados ao dinheiro, apegado àquilo que a gente ganha com nossos esforços. Mas temos que mudar para compartilhar no futuro próximo, e esse futuro já chegou. Nós não podemos deixar alguém passar fome ou dormir ao relento. Nós temos que nos mobilizar para poder trabalhar melhor nossa mente coletiva. Então, o tibetano fala que a partir dos últimos 800 anos, em especial, a civilização ocidental evoluiu porque recebeu um novo influxo de luz, que foi o Renascimento, né? E isso foi sentido, esse impulso de luz foi sentido não apenas por pessoas que tinham características ambiciosas, mas que eram também corajosas e criativas, principalmente na Europa, levando as grandes aventuras de atravessar os oceanos, conhecer novos países, e que gerou, obviamente, uma série de improbidades, como o colonialismo, o imperialismo e outras coisas mais. Mas, então, foi uma nova luz que foi percebida, que estimulou a criatividade dos homens. Isso é documentado, muito documentado na arte, em todo o planeta, durante essa época, abrindo suas mentes para atuar tanto em novas investigações, como foi o caso de Da Vinci, né, por exemplo, como para iniciar revoluções na cultura, ciências, artes e políticas, trazendo a humanidade para uma nova era de exploração. Tá certo? A Renascença é conhecida como a Idade da Iluminação. E tudo indica que nós estamos prestes a adentrar uma nova renascença. Embora fosse um período de grandes aberturas e novas invenções, propiciou novas maneiras de ser. Entretanto, naquela época, o foco era pessoal, individual. E no momento, percebemos que houve uma mudança qualitativa para um foco mais grupal. As próprias tecnologias, as redes sociais, por exemplo, tudo que nós compartilhamos, olha só, é diferente do que aconteceu na Idade Média, né? Quando a comunicação era muito difícil, os ensinamentos,
raramente eram transmitidos e nem todos tinham acesso à educação. Então, na medida que revemos os séculos que passaram, percebemos que a consciência do homem evoluiu da perspectiva de que apenas as necessidades do indivíduo eram importantes, para uma perspectiva que percebe a necessidade de se atender também às necessidades de uma comunidade maior ou de um grupo. Nos tempos recentes, temos testemunhado a emergência de uma nova forma de abordar como o indivíduo pode interagir com um grupo, e a função do grupo começou a ser elaborada baseando-se no conceito do serviço. Lembrando a vocês que toda a pesquisa em cima do corpo emocional, tá certo? Tem menos de 100 anos. Quando vem a psicologia no Ocidente, a psicanálise, a bioenergética, uma série de terapias e de novas especializações para lidar com aquele indivíduo que emocionalmente não conseguia sair do seu ego e compartilhar com outros, mesmo com familiares, né? A individualidade, o egoísmo exacerbado, tudo isso está mudando e tem que mudar efetivamente, se nós quisermos sobreviver como uma única humanidade, espécie humana. Então, essa emergência que nós estamos esperando agora, e, portanto, a importância da nossa palestra hoje, da nossa transmissão sobre o serviço. Através de uma nova luz sentida e a percepção que esses ensinamentos não eram coisas novas, mas sim oriundos de milênios atrás, da chamada sabedoria antiga, ou Ageless Wisdom, começaram a chegar no Ocidente através de inúmeras fontes, muitos servidores iluminados atuando sob o impulso do serviço altruísta, ou seja, em prol do próximo, ao invés de voltado para o si mesmo, suas próprias necessidades. Relembrando que os sábios da Índia chegaram primeiro, na primeira parte do século, e depois os mestres budistas chegando, e, enfim, o sufismo também começou a ser divulgado, se estuda demais o sufismo, o Alcorão, coisa que nós também nunca tínhamos pensado em estudar, enfim, os Vedas, os Upanishads. Então, de repente, a humanidade começou a acessar tudo isso através da internet, enriquecendo o seu acervo espiritual. Isso significa a evolução da consciência. Menos de um século atrás, a necessidade passou a ser sentida no nível emocional do buscador. Em muitos momentos, sentimentos afloraram a partir de uma reação aos problemas do dia a dia, levando-os a desenvolver uma tendência de culpar os outros pelas condições deploráveis que observavam ao longo do mundo, causadas por certos indivíduos, famílias, corporações e nações. Vamos ver agora como que o tibetano considera o serviço. O serviço, na realidade, é a boa vontade em ação. O tibetano nos ensina que é o serviço é um efeito espontâneo do contato com a alma. É uma energia que revela como a vida da alma está trabalhando dentro da natureza da personalidade. É a atividade do amor inteligente e da doação, motivadas pela expressão da boa vontade. A motivação voltada para o serviço não virá apenas a partir do buscador espiritual. Dessa forma, ele precisa ser estimulado pela alma, como, por exemplo, através da inspiração. Serviço, o termo serviço, na realidade, denota as qualidades espirituais e os valores que já mencionamos antes da cooperação e boa vontade, compaixão, etc., da alma,
que passam a ser focalizadas para fora de si mesmo, mas são conhecidas pelo buscador espiritual como realidades internas. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você não tem amor, você não pode dar amor. Se você não ama a si próprio, vai ser muito difícil você amar o próximo. Ou se você ama a si próprio demais, não vai ter tempo para amar o próximo. Então, essa interação tem que ser equilibrada em todos os momentos, todos os dias de nossas vidas. Para poder avaliar o quão efetivo você poderá ser no seu trabalho de serviço, será determinada a partir da qualidade de integração e alinhamento dos seus 3 veículos da personalidade trina com sua alma. Se sua alma já está integrada com a personalidade, então a luz da alma e o amor irão fluir mais facilmente através dos seus veículos. Nesses ensinamentos, bem como na filosofia, compreende-se que o serviço não é uma atividade ou algo que as pessoas precisam fazer. O serviço é considerado, olha que coisa mais linda, como uma demonstração da vida da alma, na medida em que você permite que sua personalidade se torne um canal vivo para a alma no plano físico. Nas suas meditações, portanto, quando você fizer contato com sua alma, torne-se consciente que você é um princípio vivo dessa harmonia. Depois que um certo ritmo é estabelecido, você começará então a se manifestar naturalmente como um ser espiritual ou espiritualizado. O efeito dessa energia irá se manifestar como um poder, ou seja, uma força, em termos de força, em termos de amor e em termos de radiância, inclusive com capacidade de cura vibratória, na medida em que você se conecta com outros. Um outro resultado é justamente perceber e manter essa visão que nós somos uma única humanidade e não temos predadores. Nós estamos nos tornando nossos próprios predadores e precisamos trabalhar juntos em prol de um objetivo comum. Porque se cada um tiver um objetivo particular, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por exemplo, na pandemia, precisamos ter um plano nacional, conjunto, integrado, unificado, entre todos os principais responsáveis pelos poderes institucionais que regem essa nação. Então, ao redor do mundo, em todas as culturas e nações, existem homens e mulheres de boa vontade, trabalhando com senso de responsabilidade a fim de melhorar o bem-estar comum. Eles ajudam a implementar uma qualidade na consciência que auxilia na remoção de tensões entre as pessoas e uma nova percepção da interdependência mútua do homem. Nenhum homem é uma ilha. Nós dependemos da natureza. Todo o nosso corpo é feito dos 4 elementos da natureza. E aí, quando meditamos, começamos a trabalhar com o 5º elemento, que é o éter. Então, todos somos interligados. E as ciências, o estudo científico recentemente divulgou vídeos maravilhosos como as árvores estão interligadas e se comunicam. Todas as formas de vida se comunicam entre si. E, portanto, todos têm algum tipo de inteligência divina em si. São seres sencientes. Então, essas pessoas
evitam tomar partido das situações, evitam conflitos, eles evitam manter a mente na separatividade, tipo, eu sou brasileiro, fulano é de outra nacionalidade, então a gente não vai dar certo, você evita o contato. Aí o mestre tibetano criou um grupo de seres anônimo, chamado Novo Grupo de Servidores Mundiais. Então, vocês automaticamente, ao final desse curso, serão brindados com o mantra do Novo Grupo de Servidores Mundiais. Existem milhões e milhões de pessoas no planeta que já alcançaram esse nível mental de fazer um serviço altruísta, mas são pessoas anônimas. Eles podem ser feirantes, eles podem estar numa estação espacial, eles podem ser médicos, eles podem ser uma baiana do acarajé, eles podem ser um músico carnavalesco. Enfim, eles estão tentando levar alegria, saúde, momentos positivos para todos do planeta, todos da vida, principalmente agora que estamos num mundo interconectado. Então, podemos dizer o seguinte: o que é que unifica essas pessoas? Primeiro, a buscar despertar a atenção de todos sobre tudo aquilo que é positivo na sociedade. Esse objetivo existe. Eles são transmissores dos princípios da boa vontade e da cooperação. Não existe nenhum problema que não possa ser resolvido através da boa vontade e da cooperação. Eles compreendem que esses desafios fazem parte de um segredo sobre como criar relações corretas entre os povos da civilização. Depois, outro objetivo do novo grupo de servidores mundiais, buscar expor os padrões antigos que existiam com funções superadas e construir novas formas de viver, baseadas na boa vontade, trabalhando juntos em prol de um objetivo comum. Portanto, a manutenção da humanidade una é importantíssima. Precisamos compactuar o conceito de um mundo sem ódio e violência. Nós precisamos vislumbrar um lugar onde divisões no campo das religiões ou classes desaparecem ou estão sendo neutralizadas. Alguns estão, na realidade, construindo e provindo formas de pensamento para solucionar os problemas do mundo. Já são aqueles mais avançados, iniciados, eles elaboram formas de pensamento e jogam nos éteres. E nós terminamos captando, porque nós somos antenas. Depois, eles procuram manter o conceito de que todos os reinos e o meio ambiente podem coexistir para um futuro sustentável e que a humanidade tem a responsabilidade de cuidar deles agora e no futuro. Eles possuem uma visão que foi transmitida por Decay, que nós somos uma única humanidade e invocam o princípio do compartilhamento dos recursos do mundo para que nenhum indivíduo, corporação ou nação possa controlar os recursos que são vitais para a saúde da humanidade. Imagine como sua mente pode expandir até chegar a um ponto de você dizer: eu não sou baiano, eu não sou brasileiro, eu sou um cidadão planetário. E um belo dia, eu espero antes de morrer, você dizer: eu sou um ser cósmico. O Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo. E isso sim é uma coisa que não tem equívocos. Existe uma unidade que foi alcançada e que ninguém poderá tirar essa experiência direta de você. Até mesmo se você renascer, você trará ela consigo. Então,
Muito embora esses servidores mundiais possam fazer parte ou não de algum grupo ou organização, isso não é obrigatório, eles nunca interferem com o livre-arbítrio de qualquer indivíduo ou grupo. Eles estimulam os conceitos espirituais da tolerância na comunidade e nos negócios humanos. Eles compreendem que os valores humanos superiores ajudam a desenvolver melhores relações humanas entre os povos e as nações. Essa maneira de pensar cria a integração espiritual e promove uma fundação para que o discurso civil aconteça entre todos os membros da humanidade. E é por isso, ou através disso, que nós enfatizamos a noção de que o indivíduo irradia a luz da alma e a vontade de fazer o bem através do seu sorriso, através da forma como ele se conecta com o mundo externo, seja lá familiar, comunitário, o que seja. Em seguida, ele manterá uma conexão, continuando, ele manterá uma conexão com sua alma, sabendo que essa conexão cria inicialmente uma tensão espiritual, mas ela tem a qualidade de radiância e pode ser utilizada para a expressão externa do serviço e da boa vontade. Para obter uma maior eficiência no seu trabalho, a pessoa precisará estudar as energias e as forças presentes na sua consciência para promover o equilíbrio interno e, em seguida, o equilíbrio externo. A partir desse lugar, desse mental balanceado, ele irá irradiar confiança proveniente da alma, o que ajudará a criar um resultado amistoso e positivo em tudo que faz. Vamos ver mais agora, então, mais alguns efeitos do serviço. Essa parte é muito importante porque o serviço cria para nós alguns impactos e padrões mentais que não são necessariamente óbvios. Por exemplo, a forma como olhamos os céus, as estrelas. De repente estamos conversando com as estrelas e não nos damos conta. Estamos percebendo a influência vibratória de uma lua cheia e participando de uma meditação da lua cheia e sentindo que, na realidade, essa luz não é da lua, que a lua é um planeta morto, é a luz do sol que estamos recebendo e que tanto possibilita as nossas faculdades superiores, o afloramento dessas faculdades. Então, quando a alma começa a transformar a consciência do servidor individual, naturalmente, ele não precisa fazer nenhum discurso, começará a afetar um grupo maior, até mesmo a humanidade como um todo em si. Como que isso é possível? Uma vez que as pessoas não reconhecem essa conexão interior uns com os outros, o professor David Hopper acredita que, mesmo assim, podemos ter experiências com outros através de meios telepáticos ou psíquicos. Para essas formas de conexões subjetivas, precisamos contemplar o conceito do que é uma conversa nacional no âmbito político
ou se essa conversa é no âmbito social. Estamos usando discernimento o tempo todo. Por exemplo, esse movimento Eu Também, que foi divulgado no hemisfério norte, principalmente, começou quando alguns indivíduos foram agredidos por outras pessoas, notadamente as mulheres. Já no movimento Vidas Negras Contam, vimos que ocorreram atos de brutalidade por parte dos policiais para com homens ou mulheres negras, que aconteceram durante manifestações seguidamente. A conversa continuou com representantes oficiais, com a mídia, bem como protestos nas ruas sobre o que tinha decorrido, então, naquela oportunidade, com a morte de George Floyd. Podemos ter concordado ou não com os resultados obtidos, mas, segundo Biden, o presidente Joe Biden comentou com a neta dele, né, que o avô tinha mudado a história da humanidade. Foi um crime bárbaro que afetou todo o planeta Terra, se envolveu e os processos correram, as indenizações e as perdas afetaram nossa consciência. Quer dizer, nunca se repara uma morte, de forma nenhuma, não existe dinheiro para isso. Então, o que foi importante na época foi como que esses conceitos foram discutidos, tanto de forma subjetiva como em grupos. Psicólogos estudaram isso nas universidades. Aqui no Brasil, o caso do menino Harry, também, que foi assassinado. Então, hoje os problemas são discutidos em grupo. A mente coletiva está atuante. Então, isso é um tipo de serviço altruísta. Outra ideia é que a gente não precisa sair correndo atrás de serviço, não. Nós podemos também participar com doações mínimas para causas já existentes, filantrópicas. Essas atividades podem ser interpretadas como tendo sido executadas pela personalidade, né? Fazer uma doação de alimentos, mas que busca impor suas ideias de serviço aos outros, porque se dá um exemplo. Embora o servidor esteja sensível a essas impressões, porque ele sente que ele sentiu essa vontade de colaborar, é algo real para ele. Nas fases iniciais de contato com a alma, ele pode tirar conclusões erradas sobre a verdade. Ele pode pensar, tipo, já fiz minha parte. Não, ele começou a fazer a parte dele. O problema não foi resolvido da fome mundial. O que levou a isso? Então, foi somente o princípio de uma militância coletiva a nível de mente planetária, unida como uma humanidade, uma espécie única. Então, é importante que ele busque aprender a identificar quando sua alma está atuando, porque é viva, ela sempre está, e deixar que essa alma se desabroche como lótus, não apenas através de resultados exibidos no plano físico, através de seus pensamentos, suas ponderações, suas reflexões, suas orações, seus mantras. Tudo isso é serviço altruísta. Então, esse conceito tem a ver com o servidor, está conectado com a alma. Isso é natural, uma coisa não acontece, o serviço não acontece necessariamente com essa conotação se a alma não estiver conectada. Porque você já aprendeu a manter sua mente focalizada espiritualmente no decorrer da sua vida. Dessa forma, ele responde espontaneamente ao serviço, diferente da modalidade de pensar. Eu acho que vou me engajar nessa atividade
porque eu penso que ela é necessária. Perceberam a diferença? Esse tipo de serviço pode ser realmente necessário. Mas a questão aqui é perceber e saber até que ponto a personalidade está dirigindo o processo decisório. Conhecer isso poderá contribuir e facilitar uma maior efetividade no seu trabalho de serviço humanitário, ou serviço altruísta. Apenas através do olhar honesto para dentro de si mesmo, você poderá responder a essa questão. Vamos agora rever essa definição de Albert Schweitzer. Não sei qual será seu destino, mas estou certo de uma coisa. Apenas aqueles que estejam realmente felizes são capazes de buscar e identificar como servir. Então, o que precisamos fazer para elevar, ascender, nossos veículos, todos eles, os inferiores, os superiores, tudo, para o serviço altruísta? Precisamos de uma preparação física, emocional e mental. Quando nos deparamos com essa expressão, achamos ela meio estranha. Preparar para o serviço? Eu já sou formado, eu já tenho um curso técnico, eu já estou trabalhando, eu já aprendi com a vida. Que preparação é essa? Quando estamos envolvidos com o serviço, não paramos para pensar sobre o condicionamento já existente ao longo do tempo, ao longo de outras vidas, etc., já existente nos seus veículos físico, emocional e mental. Mas existe uma forma de se preparar e criar uma mente adequada para torná-la capacitada em todos os seus veículos para o serviço. Para isso, apenas falaremos sobre as preparações, rapidamente, para os veículos emocional e mental. E com relação ao corpo físico, você pode mantê-lo em forma ótima, apenas alimentando-se corretamente, praticando exercícios físicos, caminhadas, dirigindo bicicletas ou fazendo o que for preciso para mantê-lo saudável, uma vez que é o corpo físico que irá realizar o serviço. Na preparação emocional, o professor David Hopper já mencionou a importância da meditação, ou seja, a necessidade da mente atingir o estado natural, ou seja, a mente precisa estar calma, com a visão clara, a percepção pura. Ele orientou os buscadores espirituais no sentido de dirigir nossa intenção de forma a criar um veículo estável e tranquilo emocionalmente, para que a alma possa fluir e atuar em todas as atividades que possamos estar envolvidos ou com as pessoas que encontramos. E com relação à preparação mental, como é que podemos resumir isso aí? Bom, a mente deve estar estável, clara e programada para ouvir e observar. Isso requer estar alerta para as impressões e contatos subjetivos, inicialmente coisas que estão acontecendo dentro de você, o que permitirá ao servidor expressar seus valores espirituais superiores como cooperação e boa vontade. Aprender a fazer de todas as suas experiências e atividades de vida conforme o propósito de sua alma, reprogramando as formas de pensamento e criando uma nova intencionalidade. Reconhecer a percepção da alma como uma conexão e um ponto de tensão. E já mencionamos isso antes. Então, manter essa tensão ou percepção, ela tem que ser consciente e constante. Isso é semelhante ao processo que nós chamamos de continuidade da consciência. Então, como que a gente desenvolve essa tensão?
através da meditação, pois ela permite a participação ativa da alma. No momento que você medita, você abre um espaço, abre um tempo para que sua alma converse com você. E possibilite seu movimento. E você possibilite, então, seu movimento de forma livre, dentro da consciência. Ok, vamos então agora com os pensamentos conclusivos sobre o estudo espiritual. Além da meditação, que é uma parte crítica para desenvolver e integrar a vida da alma com as energias da personalidade, o estudo espiritual irá ajudá-lo a expandir sua consciência. Antes, o professor Hopper havia mencionado que a meditação baseia-se na premissa de que nosso estado natural da mente está calmo e com visão clara. Mas, continuando, a meditação provê um método de treinar sua mente para atingir esse estado. Certamente seria recomendável, antes do estudo espiritual, também que você faça um alinhamento dos seus veículos físico, emocional e mental com sua alma. Então, alinhamento também é uma técnica recomendada antes de você fazer seu estudo. Você parar e, se alinhar na verticalidade, no seu caminho de ascensão. Assim, o estudo de textos espirituais estimulará a sua intuição, a qual você irá desenvolver durante o estudo ou a meditação. Os estudos esotéricos verdadeiros focalizarão no desenvolvimento ou desabrochar do aspecto da alma, mostrando-nos novas oportunidades para o serviço. Durante seu período de aquietação e reflexão, aprenda a usar seus pensamentos e sentimentos de forma mais sábia, fazendo perguntas apropriadas sobre seu propósito e como descobrir partes subjetivas mais profundas dentro de você. Mas quem vai fazer esses questionamentos será a sua própria alma, porque existem ainda estados superiores à alma a serem atingidos. Concluindo, pense dessa forma, que todos esses ensinamentos circundam no objetivo de você obter uma educação espiritual inclusiva e abrangente. Então, vou repetir para que vocês gravem essa importante frase do tibetano. O desejo, a aspiração do mestre. Que todos os ensinamentos que vocês receberam durante esse curso circundem seu objetivo de obter uma educação espiritual inclusiva com todos os seres, de todos os reinos, abrangente, que inclua o planeta, que inclua o cosmos, que inclua os outros planetas, que inclua a todos, com inclusividade e com amor universal. Então, para fecharmos, vamos ver, em síntese, os resultados da meditação e do serviço. Primeiro resultado, o alinhamento da personalidade trina, para que ela possa se unir com a alma. Em segundo lugar, passar pela experiência do que é um puro ser e o que é ter uma percepção pura. Depois, terceiro lugar, estar consciente das impressões recebidas a partir da sua alma. Quarto, incorporar na sua rotina diária
o estudo espiritual, além da meditação. Nem que seja um parágrafozinho. Estude esse parágrafozinho. Estude essa forma de pensamento. Estude esse mantra. E incorpore no seu dia a dia. E, finalmente, a meditação, juntamente com o serviço. Que eles possam se tornar um ritual diário, matutino ou noturno. Conecte-se com todas as consciências possíveis e imagináveis. Vamos agora fechar os olhos por alguns momentos, antes de entrar na meditação. Uma respiração funda. Que coisa maravilhosa foi esse curso, Jornada da Alma. E vamos então dar um intervalo. A gente se vê logo mais.
Boa noite, que bom revê-los de novo para a gente fazer nossa linda meditação e fechar alguns pontos assim extremamente importantes, porque eu quero que todos saiam daqui desse dia de hoje energizados, inspirados, né? O fim de semana vem aí, deixar o São João de lado e se concentrar nessa meditação maravilhosa. E lembrando a vocês que, caso vocês queiram rever a meditação, ela está disponível no nosso site FMB Moria Brasil wordpress.com. E esse endereço está no newsletter que você recebeu, ok? Então, essa meditação é uma síntese que o professor David Hopper pediu para fazer do material apresentado, e eu espero que eu tenha coberto de forma adequada esses aspectos principais, com muito amor e carinho e dedicação, para que vocês saiam da aula de hoje extremamente inspirados e sentindo esse amor que vai daqui do meu coração para você. Ok, então nós estamos de volta, mas nesse momento que já estudamos um pouco sobre o novo grupo de servidores mundiais, nós estamos de volta agora, não mais se sentindo indivíduos separados. Vamos continuar imaginando que nós somos ligados, assim, todos dando as mãos, num grande círculo, 300 pessoas, algumas que estão presentes, outras que estão ausentes, mas todas elas estão no meu coração. Então, e o nosso propósito, tá bem claro, é buscar, transmitir, compartilhar conhecimentos para que a gente chegue à conclusão que nós somos uma única alma ou uma humanidade una. Então, nós estamos dando continuidade a esse ciclo de meditações, fazendo um resumo das palestras do professor David Hopper. Entretanto, a palavra última tem que ser revista, tem que ser repensada, conforme os ensinamentos de Buda, com relação à mente, pois Buda nos ensina que a mente não tem começo nem fim, ela é um contínuo que se recria a cada instante, difícil de ser percebido, uma vez que foram os humanos que inventaram o tempo. Fora deles, temos os ciclos, a relatividade dos eventos, a interação sincrônica das relações kármicas, a união do novo e do velho, interagindo com o presente, que se torna ausente, com um simples clique ao desligarmos um celular ou um computador. Não temos dúvidas, aliás, não deveríamos ter dúvidas, de que precisamos reprogramar nossas vidas e estabelecer novos paradigmas espirituais, para que nossas almas não se percam nos oceanos das fake news, dos desencontros ou da tecnologia que se torna ameaçadora e, ao mesmo tempo, tem nos revelado técnicas e aplicativos que expandem sobremaneira nossos horizontes. Como ficou nossa espiritualidade no meio de tantas novidades? Nós estamos tentando absorver tudo que é novidade, nós adoramos, a mente adora a novidade. Mas e a espiritualidade? Ficou em que lugar? Não temos mais tempo para fazermos as coisas que são essenciais para a nossa evolução nessa vida humana
E a gente não sabe o que o amanhã nos espera. Eu acho que não tem ninguém no planeta, no momento, que pode prever o nosso futuro em função dessa pandemia. Já fizemos alguns progressos durante esse curso. Já sabemos quem somos, nos conhecemos parcialmente, já sabemos mais ou menos de onde vimos, do tempo lá no infinito, que a gente não sabe precisar quando, embora existem algumas estimativas científicas. Para onde vamos também. Podemos pensar que vamos para o céu, é uma possibilidade maravilhosa. Ninguém pensa que pode ir para as zonas invernais, que também existem. Mas, enfim, o que é que estamos fazendo aqui agora? Então, a meditação, eu gostaria que vocês se concentrassem bastante sobre isso aí. Porque quando lemos os textos da sabedoria antiga, sentimos uma saudade enorme do tempo bom que já se foi, ao mesmo tempo que somos ameaçados pelo futuro desconhecido. Uma forma para equilibrar esses opostos é a meditação, para continuarmos nossa jornada da alma, não de forma isolada, aleatória, ou com pontos de vista cristalizados, e sim como alma grupal. Pois apesar de tudo isso que estamos passando, precisamos perceber que existem forças cósmicas superiores que conduzem nossos passos e nosso destino. E buscar a união entre os povos, se quisermos salvar nossa espécie humana. Todo esse clima tenso e enigmático faz parte da evolução da nossa alma e nos impulsiona a questionar a nossa humanidade. Os polos extremos que nos separam e investigar como podemos trilhar o caminho do meio, eliminando os preconceitos e as diferenças culturais e religiosas, e financeiras e econômicas e políticas, e por aí vai. No meio dessa pandemia, algo surge como uma inusitada dimensão de vida, que é o serviço altruísta. Ouvimos a citação de Martin Luther King. Nem todo mundo pode ser famoso, mas todos podem ser grandiosos, porque a grandeza é determinada pelo serviço. Quando nossa alma está motivada a servir, isso indica que adquirimos uma nova compreensão do que seja essa luz divina e que o serviço não é uma atividade. Não é também uma luz nova que apenas nos últimos 800 anos começou a se irradiar no Ocidente, estimulando a criatividade dos homens, o espírito da investigação e iniciando novas formas culturais, pesquisas científicas, artísticas e até mesmo políticas. Quando pensamos na Renascença, essa era de exploração e iluminação, entretanto, temos que lembrar que ela foi focada no desenvolvimento individual. Só a partir da Revolução Industrial e dos últimos 2 séculos, nos deparamos com um período similar agora
quando a mente coletiva se manifesta, se impõe e sentimos que perdemos nossa individualidade, nossa personalidade, quando, muito pelo contrário, estamos crescendo espiritualmente, enquanto espécie humana, estamos nos tornando mais fortes, porque estamos juntos para enfrentar novas e invisíveis intempéries. Hoje, durante nossa meditação, vamos rever como todas as mudanças que estão ocorrendo nos fazem rever o que significa a palavra serviço. Para os mestres da humanidade, o serviço é a boa vontade em ação, porque demonstra a vida da alma e exibe uma certa urgência para o engajamento social e coletivo, buscando servir para salvar. Qualidades internas surgem, valores espirituais até então desconhecidos, como aqueles além do materialismo, começam a nos transformar em buscadores espirituais no real sentido da vida e da nossa existência. Vamos agora mantendo essa união grupal a nível de alma, iniciar a nossa meditação, revendo algumas questões vitais com as quais nos deparamos aqui e agora. Vamos, então, começar pelo alinhamento. Sente-se confortavelmente na postura de lótus ou numa cadeira, mantendo a coluna ereta e os pés no chão, com as pernas descruzadas. As mãos devem repousar nos joelhos, com o mudra da sua preferência. E observe se seus ombros e braços estão relaxados. Verifique como estão suas costas. Sua coluna pode estar ereta, mas seus músculos tensos e contraídos. Deixe sua energia fluir livremente, naturalmente, e assim não sentirá preguiça. E agora, vagarosamente, feche os olhos, mas se preferir, mantê-los abertos. Olhe para baixo, mantendo um ângulo de aproximadamente 45 graus. O maxilar também deve estar relaxado, juntamente com os dentes, seus lábios juntos ou unidos, sem pressioná-los. A língua deverá repousar no céu da boca, atrás dos dentes superiores, de forma a reduzir o fluxo da saliva, que pode afetar sua concentração. O pescoço poderá estar inclinado um pouco para frente, mas evite manter a cabeça voltada para o alto, pois poderá sentir desconforto no pescoço. Faça algumas respirações profundas para purificar seus pulmões, o ar residual que neles existe, e ajudá-lo a relaxar. Poderá fazer respirações usando
uma contagem silenciosamente, mas mantendo esse mesmo ritmo. Então, vamos fazer silenciosamente 3 respirações profundas. Inspirando. Pulmões cheios. Expirando. Pulmões vazios. Continue. Deixamos agora que a respiração volte ao seu normal e vamos começar a nossa meditação. Vamos rever o nosso conceito sobre a vida, a importância do viver e qual a qualidade da vida que buscamos. Vamos procurar entender que essa qualidade depende da alma, da luz e do amor, fluindo livremente através de nós a todo instante. Entretanto, essa energia precisa ser direcionada enquanto praticamos a inofensividade, integridade e compaixão com pessoas, grupos, seres vivos e todos os reinos da natureza. Quando respondemos ao impulso de servir, quais são os efeitos que ocorrem no grupo? Estamos reagindo perante nossas diferenças ou respondendo às nossas necessidades de manter todos nós unidos e de forma fraterna. Podemos perceber como o serviço é uma expressão poderosa da alma e que pode nos conduzir às relações humanas corretas. Vamos questionar nossa humanidade e por que é tão difícil de entendê-la como sendo una, devido à nossa percepção inadequada das diferenças que observamos, que geram os preconceitos. É essencial manter essa visão grupal de humanidade una para que possamos reconstruir o mundo sem ódio ou violência, sem competitividade ou materialismo exacerbado. Dessa forma, podemos praticar o princípio do compartilhamento dos recursos do mundo e compreender que nenhum indivíduo pode controlar qualquer um deles em benefício próprio.
ao reorientarmos nossa personalidade e alma a partir do serviço, estaremos trocando de roupa, como elucidou o professor David. E se adquirirmos uma visão integrada, já saberemos que nosso propósito aqui é transmiti-la e fazer dela uma prática espiritual. Quando isso ocorre naturalmente, o servidor consciente atingirá o equilíbrio espiritual, podendo saber onde sua consciência está atuando e terá confiança no que está fazendo. As tensões tenderão a diminuir e a saúde individual e coletiva a melhorar na medida em que nos unimos e servimos uns aos outros. Os efeitos do serviço altruísta irão causar impactos nos nossos padrões mentais, gerando movimentos, grupos defendendo as injustiças cometidas ou se engajando a resolver as pendências e necessidades emergenciais. A todo instante, focalize sua mente espiritualmente, pois você chegará à conclusão de que essa atitude é necessária. Para tal, precisamos nos elevar acima das diferenças. Ou seja, elevar nossos veículos para o serviço, preparando-nos a nível físico, emocional e mental. Quando fatores inesperados ou inconvenientes surgirem no nosso caminho, saberemos como ultrapassar esses obstáculos, evitando reagir com raiva, ressentimento, egoísmo e impaciência, pois essas atitudes não estão focadas ou são oriundas da alma. Precisaremos realizar novos estudos e pesquisas, definir nossos objetivos e aprender a raciocinar com sabedoria. Quando um objetivo superior é voltado para o estudo espiritual, ele pode construir uma nova fundação alicerçada em novos conhecimentos mentais, prestando serviços de forma inteligente e com métodos eficazes. E como fica, ou como está seu observador? Ele estará engajado a nível de consciência, trabalhando com formas de pensamento ou sentimentos elevados que o conduzirão a novas tendências construtivas e positivas. Portanto, a pessoa perceberá que tornou-se um observador na consciência, unido ao todo, respondendo a tudo, observando o que está acontecendo ao seu redor, independentemente das informações, mas seguindo o seu coração e sua intuição. Pense,
Eu preciso estar consciente, presente e participativo. Não me convém mais manter pensamentos limitantes, pois já aprendi como superar esses limites impostos por minha personalidade, pelo sistema ou por uma sociedade incauta. Todos seus momentos tornar-se-ão meditativos. Vocês se tornarão agentes alinhados com seu eu superior e, dessa forma, poderá atingir as condições necessárias para uma compreensão otimizada. Estimule seu cérebro e sua mente. Torne-se aberto às impressões. Procure saber como conduzir uma situação de forma melhor. Investigue o que funcionou bem ou se houve algum obstáculo. A resposta estará onde surgiu a pergunta. Dentro de você. Mas com suas faculdades divinas ativas, as soluções estarão ao alcance de suas mãos. Esperamos, concluindo a nossa meditação, que todos esses ensinamentos que circundaram no objetivo de você ou vocês obterem uma educação espiritual inclusiva e abrangente sejam incorporados no seu dia a dia. A partir da prática da meditação, sua jornada da alma o conduziu a um novo ser, um novo dia, um novo amor, um novo projeto, um novo desafio. E por isso, vamos imaginar que podemos sim, telepaticamente, realizar um novo abraço de confraternização uns com os outros, desejando paz. E no final, nosso mantra Om Shanti. Mantendo ainda os olhos fechados, imagine que todos nós nos abraçamos, não somente os brasileiros, mas com brasileiros que moram em outros países, que estamos atentos, fazendo um círculo de luz, essa luz irradiada a partir do nosso Cristo Redentor e a partir do nosso Cristo interno. Estamos irradiando o nosso amor e nosso poder espiritual de transmutar as adversidades. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Vamos agora abrir os olhos vagarosamente. Mexer as pernas, os braços. Virando o corpo para um lado, para o outro. Esticando os braços, as
sorrindo, mandando amor para todos. E que esse abraço seja um marco na sua vida. Quando foi que você abraçou 300 almas humanas igual a você? Se você conseguiu fazer isso, você também conseguirá abraçar 7 bilhões de seres humanos. E isso irá fazer a diferença. Respire naturalmente. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua alegria, pelo seu entusiasmo, pela sua atenção. E agradecemos do fundo dos nossos corações, em nome da diretoria da Federação Moria Brasil, a sua participação. E que continue conosco, confiando, contando conosco a qualquer momento que você precisar. E nos veremos mais uma vez no próximo mês, onde estaremos na presença da doutora Diana Sampaio, tão querida do nosso grupo, doutora Fátima Almeida, e de outras pessoas que fizeram parte desse trabalho magnífico, educacional, que desenvolvemos para 2021. Boa saúde e bom domingo para todos. Vamos, gente.